Uma casa do terror. Imagina você uma criança que vivia numa casa onde ela não sabia até quando ela ia ficar viva. Porque os pais faziam de tudo para acabar com a infância, com a alegria, com a saúde e com a integridade física dessa criança. Deixou todo mundo revoltado em Fazenda Rio Grande. O final dessa história poderia ter sido muito diferente. A gente falou sobre isso ontem e a gente vai falar mais hoje porque tem novidade para você. Eu te convido a conferir a reportagem. A criança que estava sempre pela rua, brincando e falando com os vizinhos, passou a ficar cada vez mais reclusa. A avó do menino querendo foto do menino todo dia, a gente não via o menino aqui. E ela não tirava o menino mais para fora. Numa das últimas imagens do menino em público, ele aparece acompanhado pela mãe, pelo padrasto e pela irmã mais velha, de 9 anos. Se tivesse a chance, teria fugido. Debaixo das roupinhas havia marcas como estas. São vergões nas pernas, nas costas, machucados no rosto e até na orelha. O caso estourou depois que vizinhos denunciaram as agressões. O conselho tutelar foi até a casa e resgatou o garoto. Dali, foi levado direto para o hospital, onde os sinais de maus tratos foram registrados pela equipe médica. A gente que é mãe, dói. Você emociona? Sim, dói na gente, sabe? É uma pessoa de fora vir fazer tudo isso, né, do lado, fundo de casa com a gente. É muito difícil para a gente que é mãe. Eu acho assim que esses dois não merecem ficar livres. A justiça tem que ser feita. Imagine uma mãe liberar um cara bater desse jeito. O padrasto foi ouvido na delegacia e não quis falar nada. A mãe confessou que sabia da violência debaixo do próprio teto, mas alegou que não tinha como impedir as agressões. Segundo o relato dela, que ele falava que o menino era muito peralta, muito mimado, muito arteiro, né? E que tinha que ser educado e corrigido. Diante da, segundo ela, ameaças, ela ficou sem ação para reprimir ele dessas violências contra a criança. Pessoas que seriam da família paterna do menino invadiram a casa onde ele vivia e espancaram o padrasto, que foi levado para o hospital. Um boletim de ocorrência foi feito na delegacia de Fazenda Rio Grande. Quanto à criança, tudo o que ela quer agora é ficar ao lado do pai. A primeira coisa que ele fez, na hora que ele me viu, papai, abriu um sorrisão e já foi querendo me dar um abraço, me deu um abraço. Na hora que eu me afastei dele, ele já ergueu a blusinha e falou: olha, papai. Aí eu fiquei horrorizado, né? Porque a gente cuida, dá carinho, dá amor e vem uma pessoa fazer uma coisa dessa com o filho que nem dele é. O pai faz de tudo por uma criança. O pai de verdade vai, ele cuida, ele preza pela saúde. Deixa na mão de uma outra pessoa achando que vai estar tudo bem e não. Acontece o contrário. Se coloque no lugar desse pai. A gente fala agora com a Thaís Travensoli, gente. Por quê? Porque parentes do menino espancado organizaram um protesto. Eles estão revoltados, eles querem justiça, eles não querem, Thaís, que esse seja mais um caso que caia no anonimato, né? Naquela coisa, é mais um. Não. Eles querem firmeza da polícia e da justiça nisso, Thaís. Isso mesmo, Emanuel. Os familiares e amigos, pessoas que moram também nesse condomínio, realizam esse protesto. Eles pedem agilidade nessa investigação, pedem justiça, estão com cartazes aqui também e querem a responsabilidade, Emanuel, de quem causou esses ferimentos, esses hematomas no corpo dessa criança, um menino de 4 anos de idade. Aqui a gente sente muita revolta deles. Na conversa com a nossa equipe, eles fizeram questão de vir até aqui com os cartazes também. A gente vai destacar alguns cartazes. Olha só, queremos que paguem por tudo isso, né? Queremos justiça. Foi muita tortura. Prisão agora. Queremos prisão já. Quando tudo vai parar, pelo amor de Deus. Vários cartazes realmente aqui que foram feitos por esses familiares e amigos também, Emanuel. O pai já está por aqui, vai conversar daqui a pouquinho com a nossa equipe mais uma vez, sem se identificar, tá? Até para não expor, é claro, essa criança. Daqui a pouquinho a gente volta, então, Emanuel, porque esse pai também está aqui e mais uma vez quer conversar com a equipe do Balanço Geral. Você veja a revolta, os cartazes e se você perceber,
Cada um desses cartazes tem também foto das marcas no corpo dessa criança. Daqui a pouco voltamos com a Thaís Travensoli e a gente vai dar espaço, sabe por quê? Porque eles merecem espaço. Eles merecem ser ouvidos. Eles merecem colocar toda a mágoa e toda a revolta na televisão. E o Balanço Geral vai dar esse espaço para eles. Sabe? Porque chega das pessoas ficarem por muito tempo em silêncio. A mãe em silêncio, os vizinhos sabendo o que estava acontecendo, com medo de denunciar. Tudo bem, eu sei que partiu de uma denúncia de vizinho, mas, gente, chega! Chega! Esse tipo de gente precisa ir atrás das grades. Nós temos uma imagem dos parentes do menino tentando invadir a casa desse homem que fez as agressões. Essas são imagens da câmera de segurança, você acompanha no Balanço Geral. Olha só, eles chegam, eles começam a tentar tirar, eles tiram de fato o portão. E a partir daí, o que acontece é uma invasão. Eu tô aqui com a Dani tá cobrindo também toda essa notícia. Dani, nessas imagens, o que aconteceu? Fala pra gente. O que a gente tá vendo é que ele arrancou o portão e entrou. Qual era a intenção? Qual era o objetivo deles? Dani, boa tarde pra você. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Na verdade, essas imagens a gente ainda não consegue esclarecer de fato quem eram. Né? Não se pode cravar nesse momento que realmente eram parentes da criança ou quem seriam essas pessoas. O fato é que as imagens são claras e mostram um grupo ali de 5 pessoas que invadem essa casa. Dá para perceber, Manuel, o carro primeiro ele vai até o final do condomínio e volta. Há, inclusive, a suspeita de que alguém abriu o portão do condomínio para que ele entrasse. É, porque ali, nessa imagem, Dani, eles já estão dentro do condomínio. Exatamente. Eles entram, destroem o portão, como a gente pôde ver, e depois disso é o momento que eles invadem a casa e agridem tanto o padrasto quanto a mãe da criança. A gente tem, eu não sei se vai dar tempo de mostrar agora, tem até alguns hematomas no corpo da mãe dessa criança. O padrasto foi encaminhado para o hospital naquele dia, depois de toda a confusão. Eles foram ameaçados por uma pessoa que ninguém sabe quem é, de acordo com familiares da mãe. Eles foram ameaçados a não chamar a polícia. O padrasto estava caído. Eles? Sim. De acordo com as informações que os familiares nos contaram, a mãe estava já no chão, o padrasto ela até achou que estava morto naquele momento, porque ele levou várias pancadas na cabeça. E ali, naquele momento, falou assim, ó, se você chamar a polícia, eu volto para te matar. Ela não sabia quem era, não tem informações de quem seriam essas pessoas, o fato é que houve essa ameaça. Dani, você me falava aqui fora do ar que você acredita que tem mais rolo nessa história, que você não pode falar agora, né, você tá investigando, mas por que te passou essa impressão? Porque, tipo, o que dá a impressão é que essa mãe fala de uma outra pessoa, de uma outra ameaça. A gente não sabe a participação dessa mãe, ela foi conivente, ela não foi. Ainda as coisas estão meio nebulosas, Dani. Exatamente, tudo está muito nebuloso porque nada disso, na verdade, foi entregue para a polícia nesse momento. As informações que nós temos são até de que esse vídeo da invasão foi levado na Delegacia de Fazenda Rio Grande, os policiais não quiseram nem ver esse vídeo. Certo. Claro, existe um crime, a gente não pode negar a questão da criança estar machucada, estar maltratada. As marcas que tem nessa criança, isso de fato existe. O que os familiares da mãe comentaram conosco ontem são de que a mãe, no momento que ela só teria presenciado a agressão ao filho uma única vez, ela não conseguiu impedir. A mãe está longe, não está com parentes, não está, ninguém fala, na verdade, aonde que essa mãe está. O que se sabe é que ela está em estado de choque nesse momento e nem consegue falar direito. Bom, eu quero, inclusive, rebater isso com a Thaís Travensoli, que nesse momento está no protesto dos familiares dessa criança. Thaís, a mãe fala que foi uma única vez que ela presenciou, que não poderia mudar essa situação, que estava difícil. O que essas pessoas aí têm a dizer sobre isso, hein, Thaís? Essa não é a versão, Emanuel, de quem mora nesse condomínio. Vizinhos que estavam há bastante tempo ali e que relatam que essa agressão ela vem acontecendo há bastante tempo. De ouvir a criança chorando e já suspeitaram que essa criança ela estaria presa na lavanderia. Inclusive tem uma moradora aqui que vai conversar com a nossa equipe. Vou pedir para o pai passar o microfone para ela, para ver se ela consegue falar com a gente. Como que é seu nome, por favor? Meu nome é Gleice. Eu era vizinha? Síndica do condomínio, eu era. Você contou para a nossa equipe que já tinha presenciado outras situações? Sim, eu presenciei um relato dele roxo, machucado. Foi aonde que eu desconfiei.
Chamei, peguei o menininho para conversar, só que bem na hora o Fábio foi lá, catou o neném, colocou no colo e falou que era mordida de cachorro. Só que aquilo eu não convenci que era mordida de cachorro, né? Porque mordida de cachorro deixa mordida, não fica roxa, ele estava todo machucado. E o vizinho do lado, da minha casa, que é o Walker, ele até falou, agora ele está trabalhando, ele falou que vai depois também. Ele falou, Gleice, naquele dia eu vi ele batendo no menino, sim. Vocês temiam que algo pior acontecesse com ele? Temia que algo pior. Então, ele estava vindo torturar, foi onde eu conversei com a minha comadre, eu conversei com vizinhos e vizinhas, e nós fomos conversando, foi onde nós começamos a todo mundo ficar de olho para a gente poder tomar uma providência, porque se continuasse do jeito que estava, essa criança ia morrer, gente. Ele ia matar essa criança. Muito obrigada, viu, pelo seu relato. Emanuel, relata aqui então de uma moradora, uma pessoa que estava nesse condomínio, que já foi síndica, inclusive, e que está aqui ao vivo no Balanço Geral, colocando o rosto dela para dizer que realmente são fortes as denúncias contra esse padrasto. Então ele está agora respondendo em liberdade. Essa mulher também, que é a mãe do menino, e nos cartazes aqui eles estão pedindo a prisão para que essas pessoas respondam. Alguém deve ser punido para essa família, alguém deve ser punido imediatamente pelo que fizeram com essa criança, Emanuel. Sem dúvida, Thaís. Deixa eu colocar a doutora Márcia, que tem essa experiência tão gigante na Polícia Civil. Doutora, qual que é o peso das testemunhas? O peso de chegar uma vizinha e falar, olha, há um tempo a gente estava observando, ele dizia que era mordida de cachorro, a gente sabia que era agressão. Isso no inquérito é muito importante, né, doutora? Sim, pode dar essa cronologia, inclusive, há quanto tempo está acontecendo, de que forma está acontecendo. Eu acredito que a maioria dessas agressões deve ter ocorrido, sim, dentro de casa e não em ambiente externo, mas o que se tinha como sensação. Mas uma coisa muito pontual é esse isolamento que foi feito. Esse agressor isolou a família. Ela não tinha mais contato com os familiares dela, a criança não estava tendo contato sequer com o pai. Infelizmente, nós não temos escola, né, funcionando, que poderia ser um outro momento de socorro mais antecipado para essa criança. E esse isolamento acaba propiciando essa condição da criança ser mantida nessas agressões por mais tempo. Dani, você percebeu que havia essa situação de violência doméstica? Sim. Inclusive, ela foi casada com o pai da criança durante 7 anos e ela nos relatou que no final, principalmente do relacionamento, ela sofria ameaças, ela sofria uma situação de violência doméstica. Ela estava numa trama, né? Exato. Numa trama, de acordo com ela, não conseguia sair. Inclusive, houve um comentário nesse sentido, porque que ninguém nunca ouviu, de repente, as brigas que o marido tinha com ela naquele momento, os vizinhos da casa. Pois é, deixa eu até perguntar pra Thaís. Thaís agora tá com o pai da criança e esse pai, desde o início, Thaís, colocou assim uma revolta muito grande sobre a situação. Claro, ia deixar a criança com outra pessoa, ele cuidava, o outro batia. Ô Thaís, o microfone é seu. Sim, Emanuel. E ele relatou também para a nossa equipe, já numa outra entrevista, que ele não estava conseguindo ver a criança, que foi bloqueado das redes sociais, então estava difícil o contato, difícil saber o que estava acontecendo com essa criança. O pai está aqui, veio protestar também, não vai ser identificado. Muito difícil tudo que o senhor está passando e era difícil saber o que estava acontecendo com essa criança. Muito, realmente muito difícil. Eu creio que essas torturas já vinham acontecendo antes, justamente por isso o motivo dela ter cortado o contato comigo. E o senhor tentou se aproximar? Como é que foi isso? Cortar, não permitir que o senhor visitasse? Ela me bloqueou em rede social, no WhatsApp. Cortou totalmente o contato comigo e com a minha família também. Como é que tá agora a criança? Agora, graças a Deus, fisicamente ele tá bem. Só o psicológico dele ainda tá bem abalado. Ele, às vezes, acorda de madrugada chorando, acorda agoniado, mas fisicamente ele tá bem. Tá certo. Emanuel, o relato é realmente muito forte e antes dessa entrada ao vivo o pai já havia contado pra gente que ele tá muito assustado. O menino de 4 anos realmente está muito assustado e não é para menos, né? A gente tem até aqui no cartaz, mais uma vez, essas fotos que são chocantes de se ver o que fizeram no corpo dessa criança. Thaís, só deixa eu te perguntar uma coisa. Thaís, agora há pouco a Dani, ela já vai falar sobre isso, a Dani Xavier, que tá nessa história também. Mas eu quero que se faça só uma pergunta rapidinha para alguém aí, Thaís. Se os vizinhos escutavam brigas do casal, se tinha quebra-pau do casal na casa ali ou não.
Vamos conversar então mais uma vez com a moradora aqui que já foi síndica no condomínio. O Emanuel pergunta o seguinte, lá do estúdio. Brigas desse casal no condomínio eram frequentes? Vocês escutavam alguma coisa? Como a minha casa não era do lado da casa deles, não tinha como eu escutar, né? Mas a nossa moradora, né? Ela já teve a moradora que ela já escutou, né? Gritos, briga, né? Teve um vizinho que até comentou comigo também que ouviu o rapaz ficar gritando, cala a boca, para de mentir, sua mentirosa, você é uma mentirosa, sabe? Então teve gritos que os vizinhos escutou e passou para mim, né? Tem a outra moradora aqui, nós vamos fazer a higienização do microfone, vou pedir para você se aproximar, você que é a outra moradora, pode conversar com a gente, por favor, a gente vai passar aqui o álcool, você pode falar com a gente. Você, o que você viu lá no condomínio? Então, na verdade, ver eu não vi. Assim, dizendo, eu não via mais o menino. Desde que ela estava com essa pessoa, no comecinho, ainda eu vi ela subir com a menina. Depois ela fechou essa criança. A gente não tinha mais contato com as crianças. Antes, quando né, ela estava com o pai da criança, eu ia no parquinho com minha menina. O menino sempre estava lá, nunca tinha nada, nenhuma marca de nada, brincando. E depois disso, a gente não viu mais, sabe? A gente não viu mais. Aí a Grace era síndica e viu as marcas no menino e veio conversar comigo e disse, o que a gente pode fazer? Comigo e com outros moradores. Falei, a gente vai ficar observando, né? E vamos tomar uma providência, né? Enquanto há tempo. A gente também não podia tomar nenhuma atitude sem provas, né? Aí, a partir do momento que houve provas, a gente, né, foi tomado as providências, né? E, né, conseguiu salvar essa criança a tempo. E as autoridades foram avisadas a tempo. Emanuel, existe então uma investigação. Nós procuramos a Polícia Civil mais uma vez, que por meio de nota nos respondeu que a investigação está em andamento. Eles estão aguardando laudos complementares, né? Porque o bebê já foi levado também para fazer exames médicos. Vamos acompanhando todos os passos, é claro, dessa investigação, porque é algo extremamente grave, Emanuel. Sem dúvida, é muito grave. Essa criança precisa ter a justiça. Esse cara tem que sair de perto o mais urgente possível de qualquer criança, né? Vamos finalizando o assunto com a Dani. Dani, eu sei que você quer falar, você tem uma leitura, tá investigando isso. Pode falar, Dani. A gente teve uma série de relatos aí dos vizinhos. Por favor. Muitas informações que o pai da criança tinha nos trazido, nós questionamos aos familiares da mãe também, até para ela esclarecer, para explicar o que poderia ter acontecido. E uma das coisas que ela falou é que não foi um lapso de muito tempo sem que ele visse a criança. Houve a separação em torno de 6 meses. No final de janeiro, perto do dia 20, de acordo com familiares dela, a criança foi para a casa do pai. Em fevereiro também, em meados, mais para o final de fevereiro, boa parte do mês, na verdade, porque a criança passou 15 dias com o pai. Em abril, inclusive, teve uma tentativa da avó paterna que falou assim, a gente pode pegar a criança e tal, só que tem um problema, o pai está com Covid. E aí, por esse motivo, que em abril a criança não foi visitar o pai. Foi isso que a família comentou. Tem muitos motivos. Tem. É importante a Dani estar aqui para a gente entender, gente, todos os lados. Balanço Geral vai continuar nessa história. O fato é esse, uma criança que vinha sofrendo. Dani, você tem ideia há quanto tempo isso vinha acontecendo? Não é de hoje, né? Então, ela está com essa outra pessoa há cerca de 3 meses. Há 3 meses. Então, imagina-se que foi nesse período, porque as agressões à criança são algo que a gente não tem nem como contestar, imagina. Arredondando, fechando com a doutora Márcia. Doutora, será que tem um caso de uma mulher que também estava apanhando, não queria falar com as pessoas? Os vizinhos falaram que ela se afastou, né? O próprio ex-marido falou que ela se afastou. Pode ser que essa mulher seja vítima, doutora? Um momento, ela pode ser uma vítima até de uma violência psicológica, até em outros momentos, mas de qualquer forma ainda. Será que uma criança de 4 anos, ela não dava banho nessa criança para ver que ela estava machucada? E nós tínhamos o problema de asseio também, que foi visto naquele momento, a criança estava suja. Então, o que mais está acontecendo? Além da violência física, que é bem visível, será que essa violência psicológica e moral que essa criança sofreu ainda não foram maiores? Boa pergunta. Dani, muito obrigado, viu, pela sua companhia aqui, parabéns pelo teu trabalho. E a gente segue com a doutora Márcia e com você também, que está do outro lado, junto com o Balanço Geral. É só um de tantos assuntos, gente, mas tantos assuntos, eu peço para você continuar com a gente, tá?